tenho aqui ao meu lado Maura de Oliveira, que no intervalo estava me dizendo que eu fiz parte da sua vida, da formação. Eu fiquei curioso, aí voltou, né? Voltamos para o segundo bloco. Eu quero começar perguntando a você como é que é isso? Você fez parte da minha melhor história. Você me acha que é inteligente conversando com você, você faz parte disso tudo. Porque eu assisti, quando criancinha, nessa família, a uma entrevista sua, onde te perguntava como é que você era tão inteligente, como é que você fazia para você ser tão inteligente. E você respondeu que você lia muito e que você falava com todos. Você não perdia uma chance de aprender alguma coisa. Você lia e se você entrasse no elevador, você falava com a ascensorista. E se você estivesse caminhando na rua, você falava com a pessoa que estivesse ao seu lado. Eu digo sempre que eu tenho a mania da entrevista, né, de perguntar, saber das coisas através das pessoas, porque todas as pessoas têm alguma coisa a dizer e sempre coisas diferentes. Pois foi essa a sua resposta. E na escola eu havia descoberto que eu já era inteligente, porque eu já ganhava dinheiro fazendo os deveres dos meus colegas, inclusive dando cola na hora da prova. Era com esse dinheirinho que eu passei a comprar o meu material escolar. E deixei o meu pé de pato, porque eu comprei um calçado que servisse no meu pé. Agora, e para ler, como é que você fazia, Maura, para ler à noite, estudar eu não podia estudar naquela casa, porque já era muito tempo que eu perdia eles me deixando ir para a escola. Então, se me vissem com um livro, era, não tenho o que fazer, não, vou procurar já um servicinho para você. Então, eu esperava que todos dormissem, eu fingia que estava dormindo, ia no quarto ver todo mundo roncando mesmo, ia para a cozinha, abria a geladeira e estudava com a luz da geladeira, na porta da geladeira. É assim que eu estudava. E lembrando sempre que eu queria ser inteligente e eu acreditava que a única forma que eu tinha de mudar aquele destino seria, primeiro, sendo uma pessoa inteligente. E eu provaria para todos que eu poderia mudar aquele destino que aparentemente já estava traçado para mim. Mas eu nunca acreditei que ele estivesse traçado para mim. Muito bem. E como é que foi... você estudou até que idade e até que curso você fez? Eu fiz História e estudo até hoje. Eu leio tudo conforme você ensinou. Eu leio tudo. Meus filhos leem e somos assim, eu conto essa história sempre. O que você fez quando o seu corpo começou a se definir como um corpo de mulher? Como é que era? A pequenininha, magrinha, né? E assim, eu era chamada até de pigmeu. Tu imagina então como eu era desnutrida. Mas você precisa dar a receita dessa comida da lata de lixo, porque olha aí, um mulherão desse tamanho. Mas aí... logo em seguida, quando eu fui para o Rio Grande do Sul com essa família, este segundo pedófilo, então, um homem jovem, de boa aparência, sem a menor necessidade de usar uma criança, né? Aí já com 10 anos, por aí? Eu estava, exatamente, com 10 anos, porque eu fiquei no Rio Grande do Sul até os 13. Então, quando chegou no Rio Grande do Sul, porque a filha dela, essa mulher com quem eu fui para o Rio Grande do Sul, era terrível. Porém, eu imaginava assim, vou me livrar do seu Astolfo, que era o primeiro pedófilo, aquele senhor... Isso é um nome fictício que você está dando. Eu achei que ele tinha cara de Astolfo. Ruim, né? E aí, no Rio Grande do Sul, bastou chegar no Rio Grande do Sul para o dito cujo, Carcará sanguinolento, né? Já me dá uma olhada de que ia começar o meu tormento novamente. E foi exatamente o que ocorreu, Jô, até os meus 16 anos. Foi uma luta noturna com este homem. Quer dizer, o pai era pedófilo, o filho também era Ele pedófilo. Era o genro, né? Esse segundo ele era o pedófilo genro, era o casado genro. com a filha. E o meu corpo, com 11 anos, de pequenininha, eu cresci rápido. E começou a aparecer, né? Os desenhos do corpo, tudo. E eu ficava imaginando assim, meu Deus, o que ele vê em mim? Eu não tinha nada. Ele sonhava com um peito que não existia, ele sonhava com um bumbum que não existia. E o que ele fazia? Acariciava você? Ele me acariciava, ele também me ralava por sobre a pia, por sobre qualquer lugar, e ele começou E chegava, vou fazer uma pergunta mais indiscreta, mais pesada, talvez? Sim. Mas a pedofilia... Você nunca sabe das conclusões das coisas. Quer dizer, ele chegava ao orgasmo fazendo chegava tudo? sempre. Tanto o senhor,
quanto ele. E eu creio assim que, naturalmente, eu não sou uma especialista para entender dessa doença asquerosa da pedofilia, mas eu creio que o prazer dele, Jô, era me ver amedrontada, porque ele era um homem forte, faz parte, ele era um homem forte, ele poderia ter me segurado realmente e ter me estuprado, o que não ocorreu. Né? Ele se agarrava em mim, eu fugia feito um quiabo, e eu tinha que correr pela casa, eu tinha que me trancar no banheiro, e por muito... Cada cena durava muito tempo. Ele começou indo no quarto onde eu dormia, que era o quarto da empregada sempre, então era mais distante da casa. Morávamos em Vila Militar. As casas eram coladas umas às outras, então tudo era uma luta silenciosa, porque eu sabia que a esposa dele, se eu contasse, ela jamais estaria do meu lado. Claro. Né? E hoje eu tenho mais certeza disso. Mas aí, você estava falando que então começaram a surgir os seios, etc. E aí? E aí eu li um livro de Jorge Amado, né? E que a personagem amarrava os seios, porque os seios estavam crescendo e eu amarrava os meus seios também. E eu me amarrava inteira com sacos plásticos, aqueles grossos, porque eu comecei a ter muito corpo e na Vila Militar comecei a chamar a atenção, né, dos soldados, dos outros oficiais, e passei a temer o que aquele homem iria fazer se eu sem nada, ele já corria atrás de mim, se eu com corpo, o que ele iria fazer. Mas ele não notava que você estava toda... Eu comecei a correr. Plastificada? Vamos dizer que você estava... Não, ele não notava não, ele notava, o que a família toda começou a notar, que eu comecei a correr. Inclusive passou a ser uma prática na minha vida, né? A corrida. Eu acordava 4 horas da manhã e corria quilômetros e voltava, e para emagrecer. Eu tinha medo de ganhar corpo, então eu fazia ginástica, eu fazia dieta, eu não comia, com medo que o meu corpo estava aumentando e amarrada com vários tecidos para comprimir os seios para que eles não crescessem. E como é que você saiu disso tudo? Ai, foi uma história maravilhosa, né? Porque com tudo isso, em meio a tudo isso, Jô, eu tinha um crédito na minha vida. Eu acreditava que não era para mim aquela vida, que eu ia sair daquilo. Eu teria que sair daquilo e arrumar forças. Naturalmente que eu já havia aprendido a ler. Eu lia tudo, lia livros de direito, lia os livros dela, que era assistente social. Então eu sabia exatamente onde é que começava o meu direito e onde é que eu não tinha direito nenhum. Eu tinha que completar 16 anos. E nesse inteirinho, eu estou indo muito bem na escola, eu estou evoluindo, eu sou aquela que lê nas festividades, né? Tem uma oratória muito boa, e eu ganhava muitos concursos de literatura, todos escondidos, claro, não podia entrar em nenhum concurso e chegar com a medalha em casa, era tudo escondido. Sim. E eu comecei, então, também era muito boa na culinária. Naturalmente, que se a comida estivesse ruim, eu apanhava com a panela, jogava a comida em cima de mim, não podia errar nunca. Então eu fazia doces em compota, principalmente quando eu fui morar em Rio Branco, no Acre.